Antigamente se falava da teoria clássica de liderança, 3 tipos de liderança: a autocrática, a democrática e a laissez-faire, o laissez-faire. A autocrática é aquela onde se impõe efetivamente aquilo que se quer fazer. A democrática, isso de uma forma bem resumida, tá, gente? A democrática é aquela onde existe a combinação de várias informações, onde as pessoas se interagem para tomar uma decisão. É aquela que ganhou a força a partir do início do trabalho industrializado. Não existia mais aquela pessoa que dava as ordens e mantinha tudo como era. Existia uma conversa, um bate-papo, as coisas foram evoluindo, as negociações. Então, a democrática por muito tempo foi a grande linha adotada de liderança. E a laissez-faire, que é o deixa fazer, que é aquela da delegação. Você passa para o outro desenvolver aquilo que ele tem que desenvolver. Obviamente que essas teorias deram praticamente o rumo a todas as demais. Se vocês observarem qualquer outra teoria, vocês vão encontrar informações que remetem a essas 3. Então elas não estão desatualizadas, elas são, vamos assim dizer, elas foram complementadas, foram trabalhadas para que efetivamente a gente tenha não só 3, mas muitas outras que interagem entre si e permitem um trabalho mais forte dentro da sua organização, da sua casa, da sua igreja, da sua instituição. Você escolhe onde vai aplicar isso daqui. Volto a dizer, mais uma vez, Ernesto, eu busco um outro tipo de enfoque. Eu acredito que não exista uma teoria que abranja todas as possibilidades que nós temos no nosso dia a dia. Não tem aquela teoria que é a grande teoria, a teoria que soluciona tudo em termos de liderança. É o que eu enxergo. Diante disso, eu desenvolvi 3 escalões de liderança. A gente tem que sempre pensar, eu pelo menos procurei pensar na minha carreira, sempre em 3 níveis diferentes de liderança. A mais abrangente, que eu chamei de liderança organizacional. Inclusive, essa liderança que eu procuro passar nos meus cursos, tanto na Polícia Militar, quanto em outras polícias que têm chamado para ministrar aula, inclusive fora do país. A liderança organizacional, ou seja, aquela que se aplica à organização, ela vai estratificando, ela vai trabalhando por camadas de uma forma que aquela visão estratégica que se tem no topo chegue até lá embaixo. Então, nós temos uma liderança organizacional, uma liderança que extrapola as pessoas. Ela extrapola o indivíduo e vai para toda a organização. Para trabalhar isso daqui, eu escolhi um tipo de liderança, uma teoria de liderança, que é a liderança sistêmica de Peter Senge, que está descrita num livro que eu recomendo a vocês lerem com muita avidez, que é a Quinta Disciplina. Um livro muito interessante, um livro que o Peter Senge discorre sobre uma série de problemas e vocês vão enxergar muito daquilo que está acontecendo no nosso país hoje dentro daquele livro. Então essa é a liderança organizacional, que tem todo um aspecto macro. Bom, dentro das organizações eu ainda preciso de outras formas de liderança para tratar com indivíduos. E aí entra aquilo que eu chamei de liderança instrumental, ou seja, uma liderança como instrumento para fazer as coisas acontecerem. Que tipo de coisas? Qual é o mais... a gente pudesse resumir tudo isso, que a gente conseguiria trabalhar. O que eu tenho que produzir? Tenho que produzir um resultado, como está lá, Falcone falou. Falei na primeira parte aí da nossa conversa, Falcone, a busca pelas metas, bater metas, alcançar objetivos, alcançar resultados de acordo com o James Hunter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar extrair do indivíduo que trabalha comigo, que trabalha ao meu redor, eu vou extrair desse indivíduo o melhor que ele tem para dar. Só que eu tenho que pensar o seguinte, nem todo indivíduo sabe exatamente o que ele tem que fazer, está treinado para isso, e nem todo indivíduo está comprometido com o que ele tem que fazer. Então, como eu tenho esses 2 graus de
de valências, eu tenho que pensar no comprometimento, eu tenho que pensar no que o indivíduo conhece, no que ele sabe. Para isso eu escolhi, a minha teoria que eu trabalho, a liderança instrumental, é a liderança situacional de Kenneth Blanchard, descrita no livro O Gerente Minuto, que é um livro fininho, tem duas versões, tem a versão antiga e a versão nova. A versão antiga que trata mais especificamente dessa situação do saber, do conhecimento e do compromisso. Então eu recomendo que vocês leiam Kenneth Blanchard com o Zygarmi, é um casal de pessoas, o Zygarmi, eles escreveram esse livro do Gerente Minuto. O segundo livro já é escrito com Spencer Johnson, do Kenneth Blanchard com Spencer Johnson. Ele não trata exatamente dessa situação do compromisso e do conhecimento. Essa liderança sistêmica trabalha toda a organização, a sua relação entre os departamentos, a sua relação externa com outras organizações. A liderança instrumental trabalha, então, os indivíduos dentro dessa organização, vai me dar uma noção de como fazer para extrair o melhor desse que sabe tudo, daquele que sabe menos, como é que eu vou treinar, como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou trabalhar essas duas pessoas, ou mais pessoas, né, obviamente. E por último, a liderança comportamental. A liderança comportamental é aquela que eu trabalho no dia a dia, é aquela que eu converso com as pessoas no dia a dia, é como eu vou fazer tudo isso dar certo. Toda essa produção interna, vamos assim dizer, minha, os meus esforços internos vão se mostrar na liderança comportamental. É aquela que eu uso no trato diário em todas as relações interpessoais nesse complexo sistema. Dá uma olhadinha aí no slide nosso. Então, 3 enfoques diferentes: liderança organizacional, a mais abrangente; liderança instrumental, aquela utilizada dentro da organização; e liderança comportamental, aquela utilizada no trato diário em todas as relações interpessoais que se desenvolveram no complexo sistema de convivência dentro do grupo social. Pode voltar para mim aqui, porque essa última liderança comportamental eu escolhi uma que está na moda, que é a liderança servidora, que foi muito bem mostrada e divulgada pelo James Hunter, mas que na verdade foi desenvolvida pelo Greenleaf há muito tempo atrás, num livrinho muito interessante, que depois o James Hunter pegou essa ideia e a tornou popular, aperfeiçoou e colocou alguns conceitos que são muito legais, que nós vamos trabalhar aqui nas nossas conversas. Então, o que a gente tem que lembrar dessas 3 teorias? Primeira coisa, a liderança sistêmica do Peter Senge, que é a que eu coloco como o foco da liderança organizacional, ele tem alguns preceitos. O livro é muito bom, muito grande, muito abrangente. Eu não vou ficar falando dele aqui, senão a gente vai gastar todos os nossos encontros só para falar do livro da quinta disciplina do Peter Senge. Mas eles colocam o seguinte, que as pessoas são as organizações, ou seja, uma organização não acontece sem ter pessoas, por conta da mera impossibilidade de a gente ter um tipo de organização, por enquanto pelo menos, né, sem pessoas. Até as microempresas individuais, se você pensar, ela vai se interagir com outras pessoas. Ninguém trabalha para si mesmo. Essas organizações, portanto, já que elas são feitas por pessoas, elas aprendem, elas crescem, elas se desenvolvem, e eu tenho que ficar atento a isso. Ele fala de 4 disciplinas de aprendizagem: o pensamento sistêmico, ou melhor, o domínio pessoal, os modelos mentais, a construção de uma visão compartilhada e a aprendizagem em equipe. E tudo isso junto, naquilo que ele chamou de quinta disciplina, é o pensamento sistêmico. Então vamos lá, domínio pessoal, eu vou aprender sempre mais. Eu tenho que saber tudo daquilo que eu tenho que fazer, tenho que estar pronto para fazer sempre mais e melhor. Esse é o meu domínio pessoal, é a forma que eu mostro que eu estou preparado. Modelo mental, é aquela caixinha que vai, aquele enquadramento que vai fazer com que eu trabalhe dentro da minha empresa pensando naquilo. Então nós falamos aí
de valores, nós podemos falar dos objetivos. Esse é o modelo mental que me é colocado. Construção de uma visão compartilhada, também é um elemento de qualidade. Quando eu tenho uma visão de futuro da minha empresa e eu quero colocar isso para todo mundo, qual é o meu legado? Aquilo que o professor falou nas nossas aulas, qual a minha causa? Então, a causa é a construção, é essa visão compartilhada. E aprendizagem em equipe é aquilo, eu aprendo, nós aprendemos, porque eu tenho que disseminar essas informações. Juntando tudo isso, então, o pensamento sistêmico, o que vai fazer essa organização funcionar. Eu não vou ficar desenvolvendo mais, a gente vai parar por aqui com relação à liderança sistêmica. Depois, se for o caso, manda a pergunta para nós, a gente vai desenvolvendo isso. Liderança situacional. Eu tenho que pensar, como eu falei, qual é a competência, né? Qual é o conhecimento, qual é o compromisso que aquela pessoa tem, qual é o conhecimento, o compromisso, como é que eu vou trabalhar isso. Uns têm mais conhecimento, outros têm mais compromisso, uns têm muito compromisso, muito conhecimento, para essas pessoas eu posso lidar com elas de um jeito, quem tem pouco compromisso, pouco conhecimento, eu vou lidar com elas de outro, e essas possibilidades, é assim que trabalha a liderança situacional do Kenneth Blanchard. Ele vai combinar essas 4 possibilidades, né? Muito conhecimento com muito comprometimento, pouco conhecimento com pouco comprometimento e os intercalados aqui. E vai dizer para nós como é que eu vou trabalhar, como é que a gente deve trabalhar esse grupo de pessoas. E por último, a liderança servidora, que é efetivamente aquilo que que eu particularmente acho muito importante, que é o líder trabalhar para facilitar a vida do seu subordinado, do seu colaborador, da pessoa com quem ele está influenciando. Não adianta eu falar, olha, faz aí e acabou. Eu tenho que facilitar a vida dessa pessoa. Ele tem que fazer da melhor forma possível aquilo que eu quero que ele faça. E é meu papel como líder propiciar um ótimo ambiente de trabalho para ele, as condições de execução do serviço. Então, é nesse ponto, é nessa fala, é com esse contexto que nós temos a liderança servidora, que foi, como eu disse, perpetrada pelo James Hunter. Ele fala no livro dele o seguinte, que não existe outra forma de liderar se não servir. Porque senão o seu subordinado vai achar, o seu colaborador vai achar que você está tirando o máximo dele e não está dando nada para ele. Então, a liderança acontece por meio do servir a pessoa que trabalha para mim. E como é que eu faço, como é que eu demonstro isso de uma forma clara e faço com que tudo isso se alinhe? Através do exemplo. O exemplo, então, ele é fundamental para que nós tenhamos um desenvolvimento de uma boa liderança. E, por falar em exemplo, para a gente encerrar essa aulinha de hoje, eu vou falar o seguinte. Eu falei de poder e autoridade no começo da aula, que poder é algo que é imposto, é inerente ao cargo, né? E o que a gente vê hoje de poder, de grandes pessoas com grandes poderes hoje? Nós temos os políticos, nós temos os grandes industriais. E como é que a gente vê as pessoas vestidas, né? Terno e gravata. Eu, particularmente, não gosto muito de terno e gravata. E quando eu vejo uma pessoa se impor através da vestimenta dela, que é algo que acontece muito, infelizmente, eu fico muito chateado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para a gente ficar mais à vontade, eu e você ficarmos mais próximos, eu vou tirar a gravata agora aqui e vamos começar as nossas próximas aulas de uma forma mais descontraída. Eu não vou mais aqui de terno e gravata, para a gente poder começar a conversar de igual para igual. Muito obrigado por ter acompanhado com a aula de hoje. Hoje nós fizemos uma série de informações básicas, tratamos de uma série de informações conceituais, inclusive, para poder desenvolver, a partir da próxima aula, os nossos trabalhos efetivos na busca do seu crescimento, da sua liderança. Muito obrigado e até a próxima.